Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Então vamos, nesses instantes, meus irmãos, fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, pedindo a proteção e o amparo em nossas vidas. Pedir também a Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, que ilumine os nossos caminhos, as nossas vidas. Agradecer também aos nossos mentores, anjos da guarda, que tanto velam por nós nos momentos de crise, nos momentos de decisões. E vamos pedir também neste momento ao mentor e a Jesus que ampare o nosso irmão Bruno em mais um evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos amparar e nos inspirar para que a conversa dessa noite ela possa ser bastante proveitosa para nós, né, esclarecendo dúvidas, saciando, né, a nossa necessidade de conhecimento, embora é um tempo bastante curto para a gente poder tratar de um assunto muito complexo, né? E todos nós ainda estamos em aprendizado nesse sentido de entender as leis de Deus e tudo que rege a nossa vida. E o tema que eu trouxe para a gente refletir hoje um pouquinho é a reencarnação. Né? A gente fala tanto a palavra reencarnação na doutrina espírita, e às vezes chegam pessoas novas, né, que não têm ainda um entendimento dos princípios da doutrina e não compreendem muito bem o que tem por trás dessa palavra. Qual que é a lógica dela, qual que é o raciocínio por trás da reencarnação. A doutrina espírita é uma doutrina que começou, né, como uma ciência, tem um aspecto filosófico, religioso, obviamente, mas a ciência ela necessita de lógica, de entendimento, né, e foi baseado numa lógica que nós abraçamos, obviamente, aquilo que os espíritos nos falavam sobre a existência dessa lei, que é a lei da reencarnação. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre o que significa a reencarnação, qual que é o porquê que ela ocorre, por que nós passamos por essas encarnações, tá? E vamos ver qual que é o objetivo dela também e estudar alguns casos abordados inclusive pela ciência, tá? Que trazem alguns casos sugestivos, né, de reencarnação. Então a ciência também já tem começado desde algum tempo a estudar, né, as coisas por trás da vida espiritual. Mas para a gente começar essa conversa, nós vamos partir de um questionamento, que é sobre Deus. Como nós entendemos Deus? Vocês já pararam para pensar sobre o que é Deus? Quais são os atributos de Deus? Deus é um ser vingativo, impiedoso, rancoroso, mau, que quer ver os seus filhos ou a sua criação sofrer? Não estou sentindo firmeza não, gente. Não, né? Acredito que a maioria de nós não entendamos Deus como um ser dessa forma. Nós entendemos Deus como um ser
justo, bom, misericordioso, um pai cheio de compaixão e de bondade? De novo a palavra justo. Não estou sentindo firmeza também não. Sim. Então tá bom. Por que eu fiz esse questionamento? Porque hoje, na nossa vida, a gente se depara muitas vezes com essas situações e não é longe de nós, não. É bem perto de nós. Nós vemos pessoas aí que têm uma vida bastante farta de coisas materiais, né? Muito dinheiro, muito poder, muita fama, muita influência, o carrão, né? Que todo mundo aí gostaria de ter, vivendo bem, comendo bem, mas ao mesmo tempo nós vemos pessoas pobres, vivendo na miséria, passando necessidade muitas vezes, em barracões ou muitas vezes dormindo à beira da estrada, né, sem ter um abrigo, pessoas que não têm o que comer, crianças passando fome. E aí muitas vezes a gente se questiona, onde está a justiça de Deus? Por que uma pessoa está passando por isso enquanto outra, aparentemente, está tudo bem, né? Está vivendo uma vida boa, embora riqueza material não significa ter uma vida boa. Mais algumas situações que muitas vezes a gente se questiona com relação à justiça de Deus. Como que a gente vê, né, pessoas vivendo por tanto tempo, tendo uma vida longeva, relativamente saudável, com poucos problemas de saúde, ou muitas vezes os problemas de saúde aparecem, né, mais no momento da velhice, mas que tiveram uma vida longa, enquanto algumas pessoas têm uma morte tão precoce, né, tão crianças ainda, ou muitas vezes nem chegam a nascer. Como que a gente explica pessoas serem tão saudáveis enquanto outras passarem por doenças, por problemas de saúde que são mais ou menos sérios, mais ou menos longos, mas que inevitavelmente, né, tiram um pouco a gente do estado de equilíbrio e a gente logo almeja sair dessas situações que são desafiadoras. Quando a gente se depara com essas situações, né, com essa polaridade de pessoas aparentemente bem e pessoas aparentemente mal, e eu falo aparente porque a gente não conhece a realidade das pessoas, né, a vida é muito mais complexa do que aquilo que a gente enxerga nos outros, mas a gente se pergunta sobre a justiça de Deus. E ao colocar isso aqui, gente, eu não estou colocando vocês, né, para duvidar dessa justiça. Eu acho que a justiça de Deus, ela tem que ser uma base na nossa vida, uma certeza que nós devemos ter. Se nós entendemos que Deus é um Criador justo e bom, as leis que se aplicam a cada um de nós, os seus filhos, né, que são criadas por Ele, também hão de ser justas e boas. Então tem que ter uma explicação para isso tudo. E onde que a gente busca essas explicações? Existem várias abordagens para entender a vida. Uma delas é a da unicidade da existência. Pela unicidade da existência, o homem, sob o ponto de vista material, porque aqui a gente tem a visão da pessoa que acredita em uma única existência, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, é aquele indivíduo que não acredita na existência do espírito, que não acredita na vida após a morte. É um indivíduo que acredita que a vida começa no momento da concepção do ser, do corpo, e termina no momento em que os órgãos, principalmente o cérebro, param de funcionar. Então a vida do homem se resume à vida orgânica. Fim da vida orgânica, a vida do homem acaba e ele se decompõe junto com o corpo. E aí, gente, convenhamos que pensando sobre esse aspecto, Deus não seria justo. Né? Porque, aliás, eles nem acreditam em Deus a maioria das vezes, os materialistas. Porque tudo começa no momento da concepção e termina no momento da morte. Qual o fundamento da vida e qual o sentido da vida? Para que eu vou lutar para ser melhor? Né? Para que eu vou construir, estudar, agregar coisas boas ao meu caráter, à minha índole? Então a vida ela se torna muito perecível da mesma forma que o corpo. Mas existe também um entendimento da unicidade da existência, ou seja, que nós teríamos uma única vida do ponto de vista religioso. E talvez hoje seja o que mais predomina. É o que a Igreja Católica, por exemplo, apregoa.
né? A Igreja Católica, e assim como muitas outras, elas acreditam, assim como os espíritas, acreditam na vida após a morte. Ou seja, existe algo além do corpo, que é o espírito. Mas em que momento esse espírito foi criado? No momento do nascimento, da concepção. Essa é uma divergência do espiritismo. Daqui a pouco a gente mostra qual é o nosso entendimento sobre isso. E o espírito então vive, né, naquele corpo, e depois que o corpo morre, o espírito vai para um céu, para o inferno ou para o purgatório. Mas a vida seria única. E essa única existência marcaria o destino dele. Se ele fizer coisas boas, ele vai para o céu. Se ele fizer coisas ruins, ele vai para o inferno. Isso de forma bastante resumida, né? Mas aí, como que a gente explicaria todas aquelas situações? Nesse sentido, da unicidade da existência do ponto de vista espiritual, algumas questões elas ficam sem explicação. Por que que um nasce rico e o outro nasce pobre? Por que que um é doente e o outro é saudável? Por que que algumas pessoas sofrem desde criancinha? Será que é consequência do mal que elas infligiram para si mesmas numa única existência? O que que uma criança consegue fazer de mal para ela mesma para depois se ver numa situação de doença, por exemplo? Será que a causa estaria na mesma existência para todas essas dores e todos esses males? Porque se não tiver uma causa nessa existência, houve uma desigualdade. Deus não tratou todos de formas iguais. Nem todo mundo tem o que merece porque não fez nada de ruim. Pecado dos pais, né? Às vezes o raciocínio é esse: a criança não fez nada, mas está pagando os pecados. Que justiça é essa também? Em que uma criança, ela paga o pecado do pai e da mãe, né? Então, gente, nós primeiro estamos trabalhando a questão da lógica, né? Existe lógica nesse raciocínio? Para alguns sim, para outros não. Por isso eu estou levantando esses questionamentos. Na ideia da pluralidade das existências, o espírito ele seria criado muito antes do corpo físico atual que nós temos. E ao longo de várias encarnações, ou seja, vários nascimentos, né, vivências num corpo material e morte do corpo, o espírito voltaria para o mundo espiritual, para a vida espiritual. Depois de um tempo, voltaria de novo, né, num corpo de carne diferente. A gente vai dar mais detalhes sobre isso daqui a pouco. E continuaria uma marcha de progresso, de evolução, tendo a oportunidade, inclusive, de sanar coisas, erros, equívocos que ele mesmo tenha cometido no passado. E aí, então, desse ponto de vista, nós encontraríamos, então, uma raiz de alguns desses problemas. Se um ser não fez nada hoje para merecer algo que está passando no presente, nessa existência, onde é que estaria a causa deste efeito? Toda causa tem um efeito, lei de ação e reação, inclusive da física, né? O que a gente planta, a gente colhe. Onde que está o plantio? Se não está nessa existência, se não teve nem tempo de ter plantio nessa existência. Em outras existências, encarnações anteriores, e que muitas vezes nós vemos o reflexo de situações ou reencontramos pessoas que eram conhecidas desde longa data. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, como que a doutrina espírita explica o princípio da reencarnação? Para isso é preciso entender o que nós somos. Cada um de nós somos espíritos em evolução. Nós fomos criados por Deus há milênios e milênios de existência atrás, simples e ignorantes como verdadeiras crianças espirituais. E ao longo das nossas experiências e das nossas vivências, encarnando várias vezes num corpo de carne diferente, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, aprimorando a nossa inteligência, as nossas virtudes, né, e também educando e corrigindo os nossos maus comportamentos. O Allan Kardec ele faz um comparativo interessante no Livro dos Espíritos, mostrando que nós hoje somos parecidos, nós, seres encarnados aqui, né, todos nós que estamos aqui hoje,
parecidos com um fruto do abacate, em que a semente, o interior, que é o princípio da vida, a semente é o germe da vida, né? Seria o espírito, o princípio inteligente. Então nós somos espíritos, somos seres inteligentes, conscientes de nós mesmos, dotados de sentimentos, de virtudes e também de imperfeições que nós criamos. E em torno de nós, né, nós que estamos aqui encarnados, vestindo um corpo de carne, estamos animando um corpo material, que seria mais ou menos a casca desse abacate. A casca do abacate é mais rígida do que a polpa, né? Então, o nosso corpo material seria essa parte externa do abacate. E esse meio termo, que seria a polpa, seria o perispírito, que é o corpo espiritual que faz a ligação do espírito para o corpo físico quando nós encarnamos. Quando uma pessoa diz que viu um espírito, né, normalmente os médiuns aí, o que eles estão vendo é uma pessoa com características físicas, como normalmente era da vida anterior, né, quando conheceu a pessoa. E o que é aquilo que ela está vendo? É o espírito propriamente dito? Não, é o corpo perispiritual. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque a gente vai entender o que é a reencarnação. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal. Então a alma volta para o corpo mais de uma vez, em um outro corpo, novamente formado por ela e que nada tem de comum com o antigo. Por que ele faz essa ressalva na explicação do que é encarnação? Porque na Bíblia existe a palavra ressurreição. E os judeus, eles tinham um entendimento muito vago sobre o que era a ressurreição. Um entendimento vago, inclusive, do que era a vida espiritual, gente. Então eles entendiam que a ressurreição era o retorno da alma no mesmo corpo. E o que a ciência mostra para a gente hoje? Que isso não tem como ser. Naturalmente falando, o nosso corpo ele se decompõe, ele se degrada, né? Então, obviamente, esse retorno da alma ele não se daria num corpo exatamente igual ao que a gente estava, mas num outro corpo, formado por princípios biológicos normais, por uma outra família normalmente, né? E a gente vai permeando, passando por essas existências corporais, cada hora num corpo diferente, ou homem ou mulher, experimentando a riqueza ou a pobreza, a saúde ou a doença, de acordo com as nossas necessidades. Então o Espiritismo, gente, ele não inventou a reencarnação. Tá? A ideia de reencarnação ela não é espírita, ela é muito antiga. Ela vem desde a época dos egípcios. Os egípcios acreditavam em reencarnação. Os hindus acreditavam em reencarnação com uma pequena diferença, né? Eles trabalham a questão da metempsicose, que é o espírito encarnar inclusive em corpos de animais. A doutrina espírita, ela nos diz que nós estamos em progresso incessante. Ou seja, se eu reencarnasse num corpo de animal, já sendo um homem, eu estaria retrogredindo, né? Porque a minha inteligência seria mais limitada, eu seria um ser basicamente instintivo, então não existe progresso. Mas os animais também eles progridem e reencarnam, porque eles estão passando também por esse processo de evolução, assim como nós. Então essa é uma pequena diferença dos hindus. Tá? Mas os gregos, Sócrates, Platão, todos eles acreditavam e pregavam a reencarnação. Então é uma ideia, gente, muito antiga e muito comum. Tá? Existem até vertentes do judaísmo que trabalham mais a questão da reencarnação com um entendimento muito mais parecido com o do espiritismo hoje. Então a reencarnação no Antigo Testamento, ela existe também. Muitas vezes a gente fala, mas não tem nada que fala sobre reencarnação no Antigo Testamento. Primeiro que ressurreição aparece aos montes, né? E já é uma ideia pouco elaborada do que seria a reencarnação. Mas eu coloquei aqui para exemplificar algumas passagens que estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento que falam justamente da reencarnação. São algumas, existem várias, tá? Então, quem quiser estudar mais a fundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz algumas outras passagens que falam sobre reencarnação. Então, olha só, escrito lá em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Então, o sujeito morreu,
mas ele está fazendo uma afirmativa que eles vão voltar a viver. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. E aí, novamente, a palavra ressuscitar, né, como base desse entendimento ainda pouco claro sobre a vida espiritual e como ocorreria esse processo de retorno. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, uma passagem que fala sobre o retorno da alma, né, ao corpo. E no Novo Testamento, o que a gente tem? Talvez uma das passagens mais claras que a gente encontra na Bíblia, tá, ditas por Jesus, é essa daqui que está registrada por 2 evangelistas, o Mateus e o Marcos. Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Elias era um antigo profeta e existiam previsões de que ele voltaria e anunciaria a chegada do Messias, né? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Então, o próprio Jesus está falando que Elias, que era um profeta muito antigo, ele retornaria de novo e falaria muitas coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. Jesus está falando que Elias voltou, ninguém reconheceu ele, né, e ainda fizeram barbaridades com ele. E o que os discípulos eles entenderam? Ele falou ainda: é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que foram de João Batista que ele falara. Está na Bíblia exatamente desse jeito em 2 evangelistas. Jesus estava se referindo a João Batista. João Batista era Elias que retornou, e quando a gente vê a missão de João Batista, era justamente de divulgar a chegada do Messias, a chegada de Jesus. E o que aconteceu com João Batista? Foi degolado, né? Foi sacrificado. Então, Elias voltou, obviamente com outro corpo e outro nome, cumpriu a missão que lhe cabia, mas as pessoas não o reconheceram. Não tinham entendimento da reencarnação e ignoraram a mensagem que ele trazia. Então, o próprio Jesus e os próprios discípulos entenderam que, né, Elias havia retornado, reencarnado, e agora com o nome de João Batista, num outro corpo. Mais uma passagenzinha aqui. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era senador dos judeus, era um homem muito instruído, muito inteligente, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu. Então Nicodemos era um dos poucos doutores da lei que realmente entendia a mensagem de Jesus. Um pouco, né? Porque todo mundo tinha suas limitações. E é aqui a gente vai ver a dele. Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembra que eu falei que os judeus eles não tinham uma ideia muito clara sobre a ressurreição? Olha só o que Nicodemos perguntou. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Não tinha entendimento nenhum de como seria o processo, né? E Jesus respondeu: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é renascer da água e do Espírito? Mais para frente, né, houve o entendimento de que a água seria a água do batismo. Mas antes de tudo, né, o batismo ele praticamente não existia. A água, quando nós pegamos o Antigo Testamento, principalmente a parte Gênesis, nós vemos que a água ela representa o princípio do elemento material. Por quê? Porque tudo saiu da água, né? Existe passagem lá que fala que o firmamento saiu das águas, que o elemento árido foi formado a partir das águas, que os animais e as plantas saíram das águas. E, inclusive, a própria ciência mostra que os primeiros seres mais simples, unicelulares, eles saíram da água. Então, a água ela é tratada como símbolo do elemento material.
Então, se uma pessoa não renasce da matéria, do corpo e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem como a gente ser perfeito numa existência só? Gente, muito difícil, né? Dá para a gente aprender matemática, a matemática mais elaborada, ou a física, né, mais profunda aí, em uma única existência? Começando do zero? Não dá, né? Então a gente precisa reencarnar porque o nosso conhecimento intelectual, inclusive, ele é extremamente limitado. E a ciência mostra isso, né? O quanto de coisa a gente desconhece. Então, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O corpo independe da carne e o corpo independe do espírito, o espírito independe do corpo. Então, quando o corpo morre, o espírito continua vivo. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Alguém sabe qual é a origem nossa do espírito em si? A gente desconhece, né? A gente não sabe das nossas encarnações anteriores. Alguém sabe o que vai ser de nós depois da morte exatamente? Ninguém sabe. Mas do ponto de vista material, a gente sabe. A gente sabe quando nasceu, sabe quem é nossa mãe e nosso pai, e se morreu, sabe quando morreu. E o que aconteceu com o corpo? Se decompôs, né? Mas do ponto de vista espiritual, como a vida continua, e a vida começou muito antes da encarnação presente, a gente desconhece toda essa origem, né? Todo esse tempo. Então, duas passagenzinhas do Novo Testamento para exemplificar que isso está na Bíblia, inclusive Jesus nos trouxe, tá? Eu vou ter que correr um pouquinho por causa do tempo, porque eu quero trazer um estudo que foi feito pela ciência também. Então, qual que é a finalidade da encarnação? Expiação. Expiar é corrigir as coisas equivocadas que nós fizemos no passado, seja com o nosso próximo, seja conosco mesmo. Talvez em outro momento a gente tenha ferido alguém e hoje, nessa encarnação, a gente reencarna com essa pessoa na nossa família, como um pai, como uma mãe, como um amigo, como um irmão, né? E a gente convive com essa pessoa, e por mais que essa convivência seja difícil, nós desenvolvemos laços de afeto. Então a encarnação, ela nos coloca em contato exatamente com aquilo que nós precisamos para desenvolver os potenciais que nós precisamos desenvolver, tanto intelectuais quanto e principalmente morais e espirituais. E com isso, gente, ocorre o que ele fala aqui, melhoramento progressivo da humanidade. Nós vamos nos melhorando, a humanidade vai melhorando, porque a sociedade é um reflexo do indivíduo, né? Sem isso, onde é a justiça? Como explicar todas essas desigualdades, se não em causas que vêm aí de outros momentos? Embora muita coisa do que a gente passe hoje é fruto da nossa imprudência nessa mesma encarnação, tá? A gente tem que realmente se autoconhecer e vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e não ficar dando desculpa que o que a gente está passando hoje é fruto de encarnação passada, não, porque nem tudo é, né? Se eu me descuido com a minha saúde, se eu tenho vícios, né, que vão degradando a saúde do meu corpo e vem uma doença, é de outra encarnação? Não é. Fui eu que procurei agora, né? Talvez, inclusive, eu arco as consequências, inclusive, na próxima. Então, gente, reencarnação é mecanismo da justiça, da gente resgatar aquilo que a gente fez de errado e poder sair, né, limpos e quites perante a justiça de Deus, crescendo cada vez melhores. Para a gente caminhar para o fim, né, eu vou mostrar para vocês aqui um livro que foi escrito por um pesquisador norte-americano. Ele era um psiquiatra canadense, pesquisador e professor da Universidade da Virgínia, chamado Ian Stevenson. E ele desenvolvia estudos voltados, né, para o entendimento das coisas espirituais, principalmente do fenômeno da reencarnação. E esse pesquisador, ele circulou o mundo atrás de casos sugestivos de reencarnação. Pessoas que tinham lembranças das suas vidas anteriores. E ele estudou, sob um método científico, a veracidade desses fatos. Obviamente, a gente nunca tem 100% de conclusão, porque nós estamos falando de coisas que transcendem, né, o que os nossos métodos científicos hoje eles permitem. Mas ele investigou para ver se aquele caso batia com a realidade, se as informações que a pessoa passava de fato existiam no lugar que ela narra, se as pessoas que ela conhecia, que ela falava, que ela descrevia,
de fato existiam no lugar, se houve possibilidade, né, de charlatanismo. Então foi um trabalho muito sério e criticado positivamente por muitos cientistas. Tá? E ele então reuniu alguns desses casos, os mais robustos, e trouxe para esse livro que se chama 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. É um livro que não tem absolutamente nada de viés espírita, ele é um livro acadêmico, tá? É fruto de uma pesquisa universitária. Então transcende questão de religião, é um estudo científico. E ele narra então um desses casos no Brasil. Tá? Ele estuda mais de um caso no Brasil, mas eu vou contar um pouquinho para vocês. Ele conta o caso aqui no Brasil, e isso aconteceu por volta de 1890, então é um estudo bem antigo, tá? Mas ainda assim é um livro muito importante. Ele conta o caso de Maria Januária de Oliveira, que vivia no Rio Grande do Sul. Ela era conhecida e chamada pelos seus familiares de forma carinhosa, né, mais íntima, como Sinhá ou Sinhazinha. E ela era filha de um fazendeiro muito rico, né, um proprietário que tinha muitas terras, e ela vivia meio isolada nessa fazenda. E aí, de tempos em tempos, né, como ela ficava muito sozinha, ela ia a uma cidade perto, que se chama, uma vila, na verdade, que chamava Dom Feliciano. Nem sei se ela existe ainda ou se ela mudou de nome, né? E no livro ele narra a localização dessa vila. Para encontrar uma amiga que ela gostava muito, uma pessoa muito próxima dela, que ela tinha uma afinidade muito grande, que se chamava Ida Lorenz. Então guardem o nome da Ida Lorenz. E aí, gente, a Maria, né, a Sinhazinha, por 2 vezes ela se apaixonou por homens, né, e ela foi proibida, né, de ter esses relacionamentos com as 2 pessoas que ela amou, porque o pai não autorizava. Isso na época, pensando aí em 1890, né, mais de 1890, era comum, né, pai escolher o pretendente da filha. E inclusive, um desses homens que ela era apaixonada, né, que se apaixonaram, ele acabou se suicidando. E aí, na segunda vez que aconteceu, ela entrou num estado de depressão muito grande. E o pai, então, para tentar contornar, né, pediu para que ela fosse fazer uma viagem para Pelotas durante o carnaval. E ela, então, foi para a viagem, mas, obviamente, no estado que ela estava, ela não aproveitou nada. E, na verdade, acabou se descuidando mais da sua saúde. A consequência disso é que ela acabou adquirindo tuberculose. E alguns meses depois de adquirir a doença, ela veio a falecer, a desencarnar. Mas antes, lá no leito de morte dela, ela, conversando com a sua amiga, a Ida Lorenz, falou para a Ida que retornaria para a família dela, que renasceria como filha dela, e que quando ela tivesse, filha da amiga, da Ida, e que quando ela tivesse a idade que pudesse já se comunicar, falar, ela falaria coisas que fossem relativas a essa existência atual dela, para que a amiga pudesse reconhecer ela. E aí, então, a Sinhá, né, ela falece em 1917, com 28 anos, um dia após a conversa com a amiga dela. E aí, 10 meses depois, tá? Isso não é comum, normalmente os espíritos falam para a gente que a reencarnação ela demora um tempo para acontecer, porque o espírito passa um tempo se preparando, estudando, trabalhando no mundo espiritual para vir para a nova existência mais preparado. Mas ela reencarnou com mais ou menos 10 anos depois. Então, 10 meses depois, desculpa. Em 1918, a Ida, amiga da Sinhazinha, ela deu à luz a uma criança, que se chamava Marta. Tá? E aí um dia a Marta, quando ela voltava, tinha mais ou menos 2 anos e meio para 3, ela estava voltando com a sua irmã de um riacho em que elas estavam lavando roupa. E a Marta, pequenininha, né? O que ela falou? Vou colocar a conversa aqui. A gente já está caminhando para o fim, tá? Lola, carregue-me nas costas. Lola era a irmã mais velha dela. Você sabe andar muito bem, não preciso carregar você, falou a irmã. Quando eu era grande e você pequena, eu costumava muitas vezes carregar você. Quando eu era grande e você pequena, a menininha falou isso. Quando você era grande, aí a Marta falou, naquele tempo eu não morava aqui, morava longe, num lugar onde havia muitas vacas, bois e laranjas,
e onde havia também animais que pareciam cabras, mas que não eram cabras. Ela estava se referindo a carneiros que existiam de fato na fazenda que ela morou na encarnação anterior, mas que por ela não ter contato com esse animal, na presente encarnação ela não sabia o que era. Estas palavras descreviam a fazenda dos pais da falecida Sinhá no interior. Assim conversando, Lola e Marta foram andando e chegaram em casa. Então Lola nos contou aquelas ideias esquisitas de sua irmãzinha e eu lhes disse: filhinha, nunca morei lá onde você disse que morou. Sim, mas naquele tempo eu tinha outros pais. E você tinha uma empregadinha preta como a que temos hoje? Então isso foi pós-período de escravidão, muito recente, então a gente vai ver os termos que eles utilizavam na época. Ele estava se referindo a uma pretinha órfã que minha mulher e eu tínhamos recolhido. Isso é o marido falando. Então, não, nossa empregada preta lá já era grande, como também a cozinheira, mas tínhamos um pretinho e um dia ele esqueceu de ir buscar água e meu pai lhe bateu. Eu nunca bati nenhum pretinho, filhinha, falou o pai, né, que obviamente não tinha feito nada disso. Mas foi o meu outro pai quem bateu nele. E o pretinho gritou para mim: Sinhazinha, ajude-me. E eu pedi ao meu pai que não lhe batesse e o negrinho saiu correndo para buscar água. Ele trouxe água do riacho? Não, papai, explicou Marta. Não havia nenhum riacho lá. Ele trouxe a água de um poço. E isso estava correto quanto à casa de Sinhá, porque depois o pesquisador ele vai investigar cada uma das coisas descritas. Quem era essa Sinhazinha, Sinhá ou Sinhazinha? Era eu, mas naquele tempo eu tinha outro nome. Meu nome era Maria e eu tinha mais um outro nome de que não me lembro agora. Januária, né, de Oliveira. E aí a história continua. Tá? E outros casos são narrados. Então, basicamente, gente, esse cientista ele documenta essa história e ele investiga todos os elementos por trás dela para mostrar a veracidade. Tá? Então, existem casos, são raros, mas de pessoas que trazem a lembrança das suas últimas existências. Então, para encerrar, gente, existe uma frase, né, na lápide de Kardec, inclusive, que fala: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. A reencarnação, ela mostra a justiça de Deus e mostra a possibilidade que nós temos de resgatar aquilo que nós fizemos de errado, de corrigir os nossos equívocos e de desenvolver sempre os potenciais que nós temos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu espero que tenha sido um momento proveitoso para todos nós. Então vocês receberam um papelzinho na entrada com uma mensagem com um númerozinho no cantinho. Nós vamos falar o número e a pessoa que for sorteada pode vir aqui buscar um livro, tá bom? Número 63. Número 47. Número 102. Número 1. Número 1 está aqui? Número 1 está aqui? 102, número 1. Falta um. 46. Você é estudioso. Obrigado, gente. Então vamos agradecer as palavras do Evangelho, né? O Evangelho é muito lindo, muito rico, né? E nesse instante, meus irmãos, vamos fechar novamente os nossos olhos. Mentalizar Jesus. E agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos, envolvidos pelo amor do Pai, envolvidos pelos nossos amigos espirituais. Pedir também a Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, que nos envolva os nossos familiares,
os nossos locais de trabalho, enfim, as nossas vidas. Que nos momentos de crise, de desespero, podemos pedir a ela o vosso auxílio, pois ela é a nossa mãe. E agora, meus irmãos, se alguém tiver algum agradecimento, algum pedido, que mentalize com toda a sua força e com todo o seu amor, se for do nosso merecimento. Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, que na próxima quarta-feira possamos estar juntos, reunidos.